Porque eu também tenho muito tempo que eu não faço essa rotina, tá? Organizar o sono, né? Cara, né, Matheus, é organizar a mente, a cabeça. Entendeu? É você ter consciência que isso vai acontecer, você se preparar para isso acontecer. Porque se você não organizar a sua cabeça, na hora que você vai botar o pé fora da porta, aí, fio, você começa a ter crise de ansiedade, fica nervoso, fica. Sabe? Você pode ter uma série de situações desagradáveis pro seu organismo. Então, vocês comecem a se preparar. Mas assim, eu acredito que o Projeção ele vai trabalhar numa perspectiva bem limpa. Como assim? O aluno, os pais que autorizarem os alunos a irem, eles irão. Os pais que não autorizarem os alunos a irem, eles continuarão tendo aulas online, certo? Claro que isso não vai ser para sempre. Mas eu acredito que esse primeiro início, eu acredito assim eu não sei se isso vai acontecer, tá, gente? Pode ser desse jeito, tá bom? E as provas e testes? Cara, vocês lembram que quando a gente começou isso daqui das aulas online, foi uma revolução pra gente, não foi? Pra vocês, pra gente, a rotina, a gente descobrir as coisas. Vai ser a mesma coisa, cara. Vai ser uma nova revolução, porque agora a gente vai ter que fazer essas atividades Professor, de forma híbrida. Pode falar, Gabriela. eu tô aqui, tipo, porque, ó, eu tô pensando como é que vai ser esse retorno às aulas, porque eu não sei os outros, mas eu preciso de uma rotina. Porque se eu não tiver uma rotina, eu fico, sei lá, eu fico perdida, eu não consigo fazer as coisas direito. E eu já tô acostumada a uma rotina. Agora eu tô preocupada a ver como é que eu vou me adaptar de novo Isso. a uma coisa que faz mais de um ano que eu fiz. Você vai ter uma nova rotina. Começo, velho. Vai ter uma nova rotina. É normal isso daí, Gabriela. Você vai se acostumar muito. Você vai ter rotinas, suas rotinas vão mudar muito, ó. Quando você chegar no ensino médio, a sua rotina vai mudar. Quando você. Eu tô falando da parte de educação, somente isso, tá, gente? Da parte de estudo. Quando você for fazer uma faculdade, a sua rotina vai mudar. E é a mudança mais drástica, dependendo de como seja a sua história na faculdade. Se você vai morar sozinha, se você vai morar na casa de alguém, se você vai continuar aí viajando para estudar. Sua rotina vai mudar. Sempre vai mudar. O negócio é você se organizar para isso. Mas tem que mudar, Gabi. Tem que mudar pra gente poder viver coisas novas. É importante essa Não, mudança. tipo, experiências, beleza. Só que assim, tipo, geralmente eu não gosto de, por exemplo, uma viagem, a gente vai numa viagem e tal, eu faço tudo que eu não faria se eu tivesse uma rotina, sabe? Eu esqueço totalmente. Agora, quando, tipo, tá, por exemplo, no período escolar, eu preciso seguir uma coisa que, tipo, tal hora eu vou começar a estudar. Porque senão eu não funciono bem, eu não gosto de mudanças. Eu tô entendendo. Só que é uma coisa que você vai ter que incorporar. Mudanças. E assim, ó, tem uma coisa que eu quero deixar bem claro pra vocês, que eu aprendi no decorrer da minha vida, tá? Eu não aprendi do dia pra noite, eu não tinha idade de vocês, eu não sabia disso. Mas eu quero que vocês tenham uma noção, ó. Nada que vocês fazem, nada que vocês têm, nada que vocês conhecem, dura pra sempre. Tá bom? Então, observa bem esse momento que a gente tá tendo. A gente vai, tecnicamente, já temos há 6 meses nesse momento nosso, né? Da gente conversar, da gente trocar uma ideia, de pô, aula de ciências, assim como os outros professores. Só que vai chegar um momento que acaba. Sabe? As aulas de ciências vão acabar. E aí vocês vão ter outros desafios, vão ter outros professores. A nossa relação, ela acaba. Não tô dizendo que a gente vai brigar nem nada, não. Ela acaba. Simplesmente assim, sabe? Vocês vão seguir uma linha de caminho e eu tô seguindo outra linha de caminho. Então a gente vai se distanciar. Assim como os outros professores, isso é normal. Alguns podem durar muito mais do que outros, mas ela vai acabar. A relação com seus colegas todos aí. Vai chegar um momento que um colega seu vai viajar, vai morar em outra cidade, vai isso, vai aquilo, então a relação acabou também, certo? E a gente tem que entender que isso é saudável. As coisas, tudo tem um fim. E você precisa se adaptar a isso. Essa rotina, ela começou e ela tá tendo um fim agora. Ou ela tá mais próxima do fim. Então a gente tem que lidar com essa situação. A gente tem que aprender a ter alteridade nossa, a gente precisa aprender a ter resiliência para poder lidar com a situação. E isso, já que é novos ciclos, cara. A vida é feita de ciclos. E a gente tem que ter noção disso, tá certo? Eu falo por experiência de vida básica. Morava com os meus pais, saí da casa dos meus pais, fui morar em Feira de Santana. Depois eu fui estagiar, morei em outra cidade. Aí hoje eu tô morando em Coité, que é uma cidade bem distante da minha. E tudo isso são ciclos que vão mudando na minha vida. Aí meus amigos mudam, minha rotina muda, meus empregos mudam, as pessoas que eu conheço mudam. Muda tudo, cara. Muda tudo. E a gente tem que aceitar isso e, claro, tirar o melhor proveito possível de tudo. Tá bom?
Então, é só uma mensagenzinha, gente. Comecem a pegar a mente de vocês e se preparar para as mudanças. Tá? Porque elas estão acontecendo e elas vão acontecer com maior frequência no decorrer da nossa história. Tá certo? Bom, essa é uma mensagenzinha que eu queria dar para vocês. Eu acho que é importante nesse momento falar um pouquinho sobre isso, para que vocês comecem a ficar tranquilos com vocês mesmos. Então, vocês têm 10 dias. Por mais que seja muito tempo, já comece a planejar como é que vai ser essa saída, como é que vai ser. Já comece a ver se vocês vão para aula ou não, se os pais de vocês vão deixar vocês irem ou não, certo? Porque eles têm o direito de escolha, né? Até onde eu sei. Então a gente não pode colocar o carro na frente dos bois, né? A gente não pode acelerar o processo. Bom, gente. Então vamos se organizando mentalmente. Enquanto isso, a gente volta para nossa, tá? A gente volta para nossa rotininha de aulinha. E aí, o que é que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o capítulo. Vocês fizeram os exercícios que eu mandei, gente? Sim. Fez, né? Noções de eletricidade. Agora a gente vai falar sobre o módulo 16, que é o módulo de circuitos elétricos. Galera, olha, para trabalhar esse módulo, vocês precisam ter noção muito boa do que a gente já falou, né? Que é a noção de... Vou botar aqui que fica mais bonitinho. Opa! Vou travar tudo isso daqui porque eu sou de vocês deixar tudo aberto aqui para ele ficar mexendo nessa... A gente vai falar sobre circuito elétrico, tá certo? Daqui a pouco eu vejo a chamada de quem chegou atrasado aí. E aí a gente vai fazer uma introdução ao tema. A primeira coisa que eu pergunto para vocês, gente, o que para vocês é uma corrente elétrica? O que é que vocês pensam quando ouvem a palavra corrente elétrica? O termo. Eu ia falar uma coisa relacionada a segmento de energia, mas não deve ser isso, não. Segmento de energia. Você consegue explicar melhor o segmento de energia que você está me dizendo aí? Professor, tipo, circuito, acho que você já escutou alguém falar que deu curto-circuito em alguma coisa. Tem alguma coisa relacionada a isso? Tem. Bora mudar o termo. Quem aqui já tomou um choquezinho? Aquele choquezinho gostoso? Você treme até a alma. Você do chuveiro? No chuveiro, botou o dedo na tomada, pegou um fio desencapado. Já, né, Joaquim? No PC? Ei, beleza. Então, gente, o choque, ele é uma relação de circuito elétrico, tá? Certo? E a gente precisa entender direito o que é esse circuito elétrico, o que é uma corrente elétrica e como é que funciona essa corrente elétrica. A gente estudou noções da eletricidade, a gente falou de eletricidade estática, falou de eletrização por atrito, eletrização por indução e diversas outras formas de eletrizar. Falou de aterramento, polarização e tudo mais. Tudo relacionado à eletricidade. A gente falou que cargas opostas se repelem, cargas iguais se atraem, tá? Eu aqui respondo o negócio do choque e mamãe. E tu já queimou 2 chuveiros? Fala aí na aula. O que foi, Gabriela? Acontece, gente. Banho quente é complicado. Como é que se queima um chuveiro de banho quente assim, cara? Chuveiro geralmente... O meu, assim, ele derreteu o interior e pegou fogo. Porque tinha alguma coisa errada. Não, porque eu tomava banho muito, muito quente, aí queimou. Você diminuía o fluxo de água para a água ficar mais quente. É isso aí. Pronto. Gente, eu não aconselho isso. E eu vou explicar por quê. Vai, Matheus. Eu já queimei também, só que tipo, é porque eu não desligava o chuveiro e alterava a temperatura. Eu alterava enquanto ele tava ligado. Aí eu já queimei uns 10. Eu faço isso também, mas não faço isso não. Isso não é legal não. Perigoso. Tá? Galera, olha que coisa curiosa. Quando a gente usa o chuveiro, a gente tem uma relação muito, muito dúbia com ele. Por quê? Cara, o que vocês acham daquela história de você estar dentro de uma banheira,
Né? Banheiro é modo de falar. E alguém jogar um secador na tomada em cima dele, dentro da banheira. O que é que vai acontecer? As pessoas vão ficar choque, né? Pois é. Ou não? Chuveiro elétrico já não é um negócio assim muito normal. Eu vi isso numa novela. há muito Kaline, tempo. Kaline, Sim. pensa aí comigo então, ó. No chuveiro elétrico, eu tenho uma tomada ligada e jogando água em cima dessa tomada. Você percebeu nisso que, tipo assim, não é muito diferente da gente pegar um secador e jogar dentro da água? É uma relação bem curiosa, sabe? O senhor tá começando a me assustar. Eu vou ter trauma de chuveiro elétrico. Gabriela, assim, não, o equipamento que a gente usa, ele desde que seja instalado adequadamente e usado de forma correta, ele é seguro. Mas, você pensou que a gente tá pegando uma tomada e jogando água em cima dela? E tomando banho com a água que cai da tomada, por isso que a água fica quente? Entendeu? A gente vai falar sobre equipamento. Lá tem um resistor que faz esse equipamento aquecer, né? E aí a água aquece. Então, se você diminui quando você diminui a proporção de água, como você falou que estava fazendo, o que vai acontecer? Você pode simplesmente causar um superaquecimento do chuveiro. E aí, essa resistência vai aquecer a uma temperatura tão grande que, se ela não quebrar, no caso, ela queimar, como a gente fala, que a queima do chuveiro elétrico mais nada mais é do que quando a resistência dela ela rompe a resistência, e aí não tem mais como fechar o circuito, você pode literalmente superaquecer e derreter o plástico. Aí vem esse acidente que você acabou de falar, Gabriela. Entendeu? De derreter o chuveiro. Tá queimando. E outra coisa que é comum também, instalação elétrica de chuveiro mal feita, é quando você pega um chuveiro e simplesmente coloca qualquer fiozinho para passar energia dele. Sabe? Se você pegar um fiozinho qualquer e ligar no chuveiro e colocar na tomada, o que vai acontecer? Um chuveiro, ele precisa de muita energia. Então ele vai puxar muita energia com muita força. Acontece que se você não tem um equipamento, um cabo grosso para passar essa energia corretamente, e você tiver um cabo fininho, ele vai superaquecer e aí o plástico vai derreter. Quando o plástico derrete, os dois pedacinhos de fio podem se encostar, e se os dois pedacinhos de fio se encostar, curto-circuito. Tá? E aí vocês sabem muito bem o que acontece no curto-circuito. Certo? Pode até causar incêndio, inclusive. Vocês mesmos sabem quantos acidentes a gente já viu de incêndios causados por curto-circuito. Certo? Então tenham atenção a esses cuidados. Usar chuveiro elétrico é legal, mas o chuveiro elétrico em si, como o Kaline falou, não é lá um negócio muito normal, não. O certo seria ter um aquecedor de água e utilizar essa água aquecida no chuveiro. Assim como vocês podem ver, tipo, quem já viajou, quem já ficou em hotel, é muito comum que o hotel tenha aquelas duas rodinhas, né? Uma que é pro chuveiro quente e outra pro chuveiro frio. Aquele ali é o padrão correto para se utilizar. Bom, informação passada, bora agora continuar. Gente, corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Para a gente começar. É quando a gente consegue fazer o movimento de partículas de um ponto A para o ponto B. Certo? E aí, essa corrente, essa movimentação, ela vira corrente elétrica quando a gente respeita alguns pontos. Tá? Bora buscar essa definição e trazer outras ideias sobre o que é essa corrente elétrica. Então, o que eu posso falar sobre ela? Basicamente, é a passagem dos elétrons. Vocês lembram dos elétrons que a gente tocou nesse assunto? Sim. Sim. Ver aqui, uma loja daqui de Coité já pegou fogo por um curto. E aqui não tinha bombeiro. Aí não tem bombeiro, né, João? Porque a cidade é pequena. Tá? Aí não tem bombeiro. Gente, o que tem de curto-circuito que pode causar problemas, aí você tem desde um Tzinho, você bota um T e liga 3 aparelhos. Você bota um T, cara, aí você liga, sei lá, você liga um secador de cabelo, um micro-ondas e uma geladeira e tá usando ao mesmo tempo, ô fio, não vai dar o que preste. Tá? Não vai dar o que preste. De um ponto para outro, ou seja, é quando temos as cargas em movimento num sentido preferencial. Uma ali na fonte luminosa. Ó,
Bora lá. Quando a gente fala de corrente elétrica, a gente tem que ter noção aquele estudo sobre átomo que a gente já fez. A gente só comentou que no átomo ele tem 3 partículazinhas. Vocês vão estudar os modelos atômicos mais para frente. Tem o próton, tem o nêutron e tem o elétron. O nêutron a gente não vai falar, a gente vai falar do próton e do elétron. O próton, o que é que ele faz? Ele é uma partícula de carga positiva e o elétron é uma partícula de carga negativa. Quando a gente falou da eletrização dos objetos, a gente viu que quem se movimenta são as partículas de carga negativa, que a gente chama de elétron. Por isso, eletricidade vem de elétron. Bom? Vem basicamente como se fosse o movimento dos elétrons. Então tenham essa clareza. Quando a gente fala de corrente elétrica, é uma corrente, um caminho onde os elétrons vão passar todos no mesmo sentido. Então, quando eles se arranjam e eles começam a passar no mesmo sentido, a gente chama isso de eletricidade ou de corrente elétrica. É o caminho onde a eletricidade está passando. Deixa eu ver se tem alguma imagem legal para a gente ver aqui. Tem aqui, ó. Deixa eu pegar a imagem aqui, gente. Então, observa aqui, ó. Quando a gente fala de corrente elétrica. A corrente elétrica, por exemplo, ó, a gente vai ter um equipamento desse de cá. Então, nesse equipamento, observa que a gente tem os elétrons nele. Aqui eu só estou representando os elétrons, tá, gente? E ele está simplesmente passeando em todos os sentidos. Quando eu gero uma corrente elétrica, o que é que eu faço? Eu pego simplesmente esse mesmo equipamento e eu começo a fazer com que ele percorra sentidos diferentes. Tá? Então, observa, ele começa a... Sentidos diferentes não, desculpa. Eles começam a ter um mesmo sentido. Então, quando eu falo de corrente elétrica, eu estou falando disso daqui. Ó. É uma reorganização das partículas para que elas comecem a fluir, comecem a se guiar em um sentido único. Tá bom? Tranquilo com essa partezinha de corrente elétrica? Bora dar continuidade. Sim. Bom, pelo que vocês conhecem, da onde é que... Quais são as fontes de energia que existem para vocês? As fontes de energia que vocês têm na casa de vocês. Aí, ó. Eu deveria saber? Ué, você tem um celular, não tem? Tenho. Você bota ele para carregar? Sim. Então, você bota ele para carregar onde é uma fonte de energia. Precisa saber. Ah, tá. Seu celular funciona sem estar na tomada, não funciona? Sim. Então, significa que ele tem uma fonte de energia que fornece energia para que ele funcione. Tá? Então, quais são as fontes de energia que vocês utilizam na casa de vocês? Dei todas as dicas. Porque ó, as fontes O que a gente usa, assim? que vocês usam, bora dizer que, na verdade, é da onde se tira a eletricidade que os equipamentos de vocês precisam para ligar. Tomada? As fontes mais comuns de energia são, tomadas e baterias. Tá? Tá, claro, gente. Aqui a gente está falando de geração de energia, está falando de onde a gente tira energia. Na nossa casa, a gente tira essa energia desses dois lugares, certo? Basicamente, você tira energia das tomadas, que aí a gente, tecnicamente, ela pode ser produzida, essa energia pode ser produzida desde energia hidráulica, energia nuclear, energia térmica e por aí vai. Tá? Tem N produção de energia, mas a fonte de onde a gente tira energia da tomada e das baterias, certo? Agora, o que é que gera uma corrente elétrica? Tá? Eu vou puxar mais para cá, que talvez isso daqui era melhor ter falado depois. Mas bora para cá. O que que gera uma energia elétrica, pessoal? A energia elétrica, ou a corrente elétrica, ela acontece devido a um termo que nós chamamos de diferença de potencial, certo? Essa diferença de potencial nada mais é do que uma diferença de tensão que existe entre dois pontos. Como assim? Vocês não estão vendo aqui que a gente tem os elétrons fluindo, no caso, da esquerda para a direita? Então, vocês têm aqui, ó,
uma tensão e aqui vocês têm uma segunda tensão. O que vai fazer com que os elétrons venham de um sentido para o outro é justamente a diferença dessa tensão. Tá? Ou seja, um elemento vai ter maior quantidade do que outro e eles vão buscar tentar equilibrar esses dois meios. Para equilibrar, os elétrons têm que fluir. Certo? Então, quando a gente fala desse outro tópico, o que é que a gente precisa ter clarinho na nossa cabeça? Vamos organizar aqui. Ó, a corrente elétrica, que é o que a gente está ensinando como é que faz, ela acontece quando há uma diferença de potencial. Gente, isso aqui é DDP. Vocês vão ouvir mais muito esse termo, até quando vocês começarem a fazer as coisas do dia a dia de vocês relacionados à energia, vocês vão ouvir isso, DDP. Tá? Entre diferença potencial entre dois pontos. Chamamos isso de tensão elétrica. Cara, vocês já ouviram falar de tensão? Qual é a tensão de vocês? Qual é a tensão da rede elétrica de vocês? Já ouviram falar disso? Não. Não, né? Agora, vocês já viram que se vocês colocarem o equipamento errado, ele queima na tomada, não é? Aham. Pois é. Quais são, então, as tensões que vocês conhecem? Quais são esses valores que existem para a gente botar na tomada? Tipo 220, essas coisas assim? Isso mesmo. Então, a gente tem duas tensões normais de tomadas, que são a tensão de 127 volts e temos uma outra tensão, que é a tensão de 220 volts. Certo? Então, isso daqui são tensões. A tensão é justamente a diferença da DDP entre um ponto e outro. Como assim? Volts é uma medida, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre ela, tá? Mas volts, esse valor é basicamente a subtração de um ponto como esse para esse ponto de cá. Ou seja, é como se eu pegasse aqui, ó. Qual é a variação? Vai ser, a variação da DDP vai ser o quê? Vai ser a voltagem de 2 menos a voltagem de 1. Aí, essa variação, ela dá justamente o que nós chamamos de tensão elétrica. Tá? E que eu vou organizar isso aqui melhor para vocês. Opa! Professor, eu não entendi isso, não. Vou organizar melhor. Eu imaginei que é um pouco mais complicado para vocês entenderem desse jeito. Ó, bora seguinte. Eu não vou fazer os cálculos de DDP para agora, não. Bora deixar isso mais para frente. Eu vou apenas quero que vocês peguem a informação. Uma corrente elétrica, ela é feita pela diferença de volts de um ponto para o outro. E aí a gente chama isso de DDP, diferença de potencial. É a diferença da potência que tem entre um ponto e outro, tá bom? Como assim? Bora pegar um exemplo bem legal aqui. Poxa, eu estou buscando um exemplo na nossa cabeça para a gente fazer aqui. Seria como eu posso dizer? Seria que quando a gente tem uma quantidade diferentes, certo? Em dois recipientes. E aí você tenta ver uma forma de igualar essa diferença, tá? Quando você tem... Bora fazer um exemplo, vou fazer um exemplo desenhado. Eu acho que o exemplo desenhado vai ajudar muito mais vocês e mais ainda a minha pessoa para poder explicar para vocês, ó. Observe o seguinte, ó. Eu tenho aqui um vaso, tá bom? Tem um vaso aqui. E eu tenho um outro vaso aqui. Tá? Esses dois vasos, eu vou até botar eles de cor preta porque eu vou pintar de azul. Esses dois vasos, eles vão ter uma quantidade de água. Ó. Aqui vai ter uma quantidade de água, certo? E aqui vai ter uma quantidade de água. Ou seja, eles têm uma diferença de água de um para outro, certo? Não tem essa diferença de água aqui? Toda essa, ó, basicamente como se fosse isso daqui de água a mais que tem.
Isso daqui é uma diferença de água entre eles. Tá? Pronto. Acontece que quando a gente tem essa diferença de água entre eles, essa água, se eu ligar esses dois pontos, ela vai migrar de um lado para o outro, né? Onde tiver mais água, ela vem para onde tem menos água até ele manter o equilíbrio. Tá certo? Essa diferença de potencial é justamente a capacidade de água que pode fluir de um lado para o outro. Então, se eu pegar aqui, ó, vou botar um pontinho aqui. Se eu pegar aqui, ó, e botar um cano aqui, porque um caninho. O que é que vai acontecer? A diferença de potencial vai fazer com que a água flua num sentido para o outro. Então a água vai sair da onde tem mais e ela vai para onde tem menos, até conseguir fazer com que elas se mantenham em equilíbrio, certo? Então isso acontece com os elétrons. É por isso que nós chamamos de diferença de potencial, porque uma parte da pilha, ela vai ter muito mais elétrons, tá? Do que a outra parte, que provavelmente não vai ter nenhum elétron, vai ter mais cargas positivas. Aí o que acontece? A diferença de potência dos elétrons migrarem de um lado para o outro, ela é muito maior. Então eles acabam se deslocando para tentar manter o equilíbrio, certo? Então quando eu pego dois vasos de água, em um eu tenho uma quantidade exorbitante de água e no outro eu tenho uma quantidade pequena de água, o que é que vai acontecer aqui? Eles vão tentar também equilibrar essa quantidade de água. Para equilibrar essa quantidade de água, quando a gente tem uma ligação entre esses pontos, essa água ela migra, tá? No sentido para que ele se estabeleça a quantidade de água aqui. E aí, com isso, ele vai diminuir essa quantidade de água, estabilizando para cá. Ó. Tá? Tentando manter elas em equilíbrio. Então, é assim que funciona essa lance de tensão. E essa diferença, ela sempre vai entre os dois pontos de uma corrente elétrica. Tá? Quando a gente vê uma bateria, por exemplo, eu imagino a bateria. Quando a gente vê uma bateria, eu repetir mais de bateria elétrica. Bateria A. Quando a gente vê uma bateria, cadê um exemplo de uma bateria bem simples, que seja bem visível? Qualquer imagem. Quando a gente vê uma bateria, olha ela aqui, ó, bonitona. Tá? O que é que vocês observam nela? Uma bateria. Quando a gente tem uma bateria, eu vou ter uma parte da bateria que ela tem um polo que nós chamamos de polo positivo, não é? E um polo que nós chamamos de polo negativo. Geralmente o polo positivo ele tem essa cabecinha a mais aqui. Certo? E é o que acontece. Vocês estão vendo aqui que na bateria está escrito 1,5 volts? Sim. Sim. O que é? Isso daqui é a diferença da quantidade de elétrons que tem entre esses dois pontos aqui, ó. A diferença entre eles dois é 1,5 volts. O que significa isso? Significa que os elétrons vão passar nessa velocidade. Tá? Elas vão passar nessa velocidade de 1,5 volts. Tá? Ou seja, tipo assim, sei lá, apenas para efeito didático. É como se ela andasse 1,5 elétrons por segundo, sabe? Assim, não tem nada a ver com esses valores, tá, gente? É só para vocês pensarem. E aí, os 127 volts, o que seria? Seria como se andasse 127 elétrons por segundo. E o 220? É como se nesse circuito andasse 220 elétrons por E segundo. para saber essa velocidade, então, subtrai um do outro? Subtrai um do outro. É assim que a gente tem a DDP. Tá? Mas vocês não precisam saber desse processo de subtração. Quando vocês chegarem lá no primeiro ano, segundo ano do ensino médio, vocês vão falar sobre baterias de uma forma muito mais intensa. Vocês vão saber como ela funciona por dentro. Tá? Mas a princípio vocês só precisam entender que a gente tem
A energia elétrica, ela se dá devido à diferença de potencial entre um ponto e outro ponto, tá? E aí ela cria o que nós chamamos de tensão elétrica, que é justamente a voltagem que a gente tem disponível na nossa casa, pode ser 127 ou 220, isso na tomada. E tem pilhas, né, de 1,5, 12 volts e por aí vai. E essa diferença, ela está dizendo a quantidade de elétrons que vai passar. Dependendo do equipamento, ele pode precisar de uma passagem de muito mais elétrons do que outro. E aí a gente vai ter todo o equipamento para filtrar essa quantidade de elétrons. Por exemplo, o celular de vocês, a maioria, ele carrega a 12 volts. Tá? Só que não passa 220 volts aqui. Se eu pegasse o celular e carregasse com 220 volts, o que vai acontecer? Vai passar uma quantidade absurda de energia, de elétrons. Essa quantidade de elétrons vai aquecer o celular e aí ele pode literalmente queimar. Certo? Por isso que a gente tem os nossos carregadores. Os nossos carregadores, qual é a função dele? A função do carregador é eles pegar 220 volts e converter para 12 volts. E aí depois de 12 volts, aí sim, aí ele vem para o nosso celular. Tá certo? É esse o processo que acontece. Tá? Se usar um carregador que não for do seu celular, pode acontecer isso? Olha, o que a gente tem a gente diz. Quando a gente tem um carregador, todos os carregadores, se vocês observarem, se for iPhone, se for Samsung, se for Motorola, se for qualquer um aparelho, quando você pegar o celular e ver o carregador, vai estar lá escrito. Deixa eu pegar aqui um carregador de celular. A gente vê isso no carregador. Carregador de celular. Informações. Eu quero ver se eu consigo achar um que eu consiga ler as informações, tá, gente? Vou pegar um aqui e a gente vê. É o seguinte, ó. Quando a gente tem um carregador de celular, Professor, eu tenho uma dúvida. rapidão. Eu peguei um carregador de celular aqui, bora ver se vocês conseguem visualizar. Nele aqui, ó. Eu vou apagar isso aqui e depois eu boto de novo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Vocês estão conseguindo ler, gente? Mais Ó. ou menos. Então, eu estou conseguindo ler aqui, eu vou passar a informação para vocês, ó. Um carregador de celular, ele tem algumas informações. Aqui, ó, tem entrada. Aqui é a entrada, tá? E aqui, ó, 100 a 240 volts, tá bom? Ou seja, você pode ligar essa tomada em qualquer... Pode ligar esse aparelhozinho, né, em qualquer tomada que tenha de 100 a 240 volts. Ou seja, ele é o que a gente chama de bivolt, né? Funciona pra gente. E aqui embaixo tem a saída. E aqui a saída está dizendo que a saída dele é 5 volts a 1 A, né, que é ampere. Mas esse 1 ampere a gente não vai falar agora, não. 5 volts. Bom, então esse equipamento que eu estou usando aqui, ele vai carregar a 5 volts. Ah, professor, e se eu usar um equipamento, se eu usar 10 volts, o que vai acontecer? Tecnicamente, seu celular vai carregar. Mas, se sua bateria com 5 volts ia durar 3 anos, com 10 volts vai durar 1 ano. Entendeu o que acontece? Você vai desgastar a bateria do seu celular de forma muito mais rápida, porque a quantidade de elétrons que está fluindo nele é muito maior do que a que precisa para ter uma durabilidade maior. É isso que acontece. Agora, se você botar 100 volts, aí, cara, em vez de durar 1 ano, ela vai durar 5 segundos. Entendeu o que acontece? É isso daqui que vai acontecendo. Aí, o que é interessante é o seguinte, você pode usar autocarregador? Pode. Mas é importante que vocês saibam, tipo, qual é a voltagem do carregador para vocês terem noção do que está acontecendo. Agora, se vocês compram carregadores, que eu tenho meus carregadores, eu tenho carregador também, de meio de feira, meio de loja, dessas lojinhas de barraca, o que acontece?
Esses equipamentos, eles não são testados e aprovados por nenhum órgão especializado. Isso quer dizer que você pode estar literalmente com uma bomba na sua mão. Entendeu? Você está com uma coisa que simplesmente ele não aguenta carregar e ele pode estourar todo o seu equipamento. Tá? E aí, depois, se você ligar na tomada e o seu celular queimar, você vai reclamar com quem? O cara da feira? A barraquinha? Sabe? Não, tinha uma pessoa que estava com dúvida aí. Qual é a dúvida? Professor, eu queria saber, tipo, só que o senhor já explicou mais ou menos, se, tipo, no caso a função do carregador seria transformar a voltagem em algo específico para o celular, né? Só que, tipo, esses carregadores que o senhor falou, eu queria perguntar se eles tinham realmente eficácia ou se eles transformavam, mas não era o suficiente. Não, são eficientes, eles funcionam, tá? Mas tem essa vírgula enorme que eu tô passando para vocês. Uma coisa é você. É que nem aquela história, sabe? Você ser atendido por um médico formado. Ou você receber aula de um professor. Vou falar de minha profissão, não vou falar de médico, não. Você receber aula de uma pessoa que foi formado para dar aula em educação. Uma pessoa que conhece as regras, conhece como é que funciona, sabe as técnicas de educação, sabe os valores que se tem que ter para poder ter uma relação de educação, certo? Uma coisa é isso. Outra coisa é um Zé Ninguém que simplesmente resolveu dar aula de um assunto que nunca ouviu falar na vida. Sabe? É a mesma coisa. Então, se você comprar um carregador de um cara que estudou, que montou, que pesquisou, que pagou, que treinou para fazer o carregador, ou você pegar um carregador de um cara que simplesmente juntou os fios lá e ligou na tomada. Tá entendendo a diferença? É mais ou menos essa. Claro que tá bem exorbitante aqui a ideia, tá? TDP, João, TDP eu não lembro desse termo não, acho que é DDP. Se eu escrevi TDP, eu escrevi errado, tá? É DDP, diferença de potencial. O TDP eu não lembro não, cara. Se for algum termo, vou ter que dar uma pesquisada para poder te falar a diferença, tá certo? Então, gente, pode falar, Guilherme. E se o carregador for 5 volts 2A, que eu acho que é perto. Pronto, o 2A, o A é amperagem, tá? Eu não falei sobre isso porque a gente vai tocar nesse assunto aqui ainda. Deixa eu ver aqui, tem até a definição de amperagem. Então é o seguinte, ó. A gente vai voltar dessa parte de cá, eu vou falar sobre voltagem e tudo mais, dando uma explicação melhor sobre o que é os volts. Mas basicamente a gente pode dizer o seguinte, ó. A voltagem é a pressão com que a água passa por uma torneira. Tá? Claro que é uma analogia com água. Você pega uma torneira, não tem a torneirazinha, você bota a mangueira. Se você deixar a mangueira, a água vai passar numa pressão. Se você aperta o ponto da mangueira, o que acontece? Ele sai com maior pressão. Tá? Então, a voltagem é isso. A amperagem é a quantidade que vai sair. Quantidade de água que vai sair. Tá? Quanto maior a amperagem, mais água sai. Quanto menor a amperagem, menos água sai. Certo? A amperagem, cara, é o que literalmente pode causar a danificação do seu equipamento. Certo? Uma amperagem maior significa que está indo mais elétrons para o seu equipamento. E aí, se você seu equipamento não tiver suporte para aguentar aquela quantidade de elétrons, aí pode ser, de amperagem pode ser um problema. Tá? Mas tecnicamente, mas na verdade não, Matheus, você está confundindo as coisas aqui. Tecnicamente, a amperagem significa que aquele equipamento pode liberar aquela quantidade de água. Ou seja, se você botar um equipamento que precisa de uma amperagem menor para carregar, o que é que vai acontecer com esse equipamento? Ele vai utilizar apenas a amperagem que ele precisa para carregar. O restante vai ficar lá armazenado. Tá? É mais ou menos isso, na real. Eu dei uma confusãozinha aqui no início. Então, a amperagem é a capacidade que ele tem de jogar energia para você. Agora, você vai usar toda ou não vai usar toda? Se você não usar toda, não tem nenhum problema. O lance é a voltagem. Quando você bota muita voltagem, cara, aí a potência é muito, a pressão é muito forte. E é que a gente fala, né? Se a gente botar muita pressão num pedaço de papel, né? Você tem um pedaço de papel aqui, ó. Cadê? Bora fazer um exemplo bem legalzinho aqui pra gente fazer. Deixa eu ver. Sob pressão em papel. Aqui. Aí, por exemplo, ó, a voltagem. Deixa eu botar minha câmera completa, gente. Cara, é o que eu pensei de exemplo agora para explicar isso, tá? A gente vai fechar aqui, a gente vai pro intervalo de vocês. Ó, eu tenho um papel aqui, certo? Aí eu tenho a minha voltagem. A minha voltagem é essa pressão. Se eu colocar uma pressão tranquila, o que acontece? A pressão que o papel aguenta, o papel permanece, né? Até marcou o pontinho aqui, ó, mas o papel tá lá inteiro.
Agora, se eu pego e boto muita pressão no papel, o que acontece? Entendeu? Rasga e perde a caneta. Rasga o papel. A minha caneta acho que não perde não aqui, mas o papel, tá vendo o que aconteceu? Rasgou. Então, quando você botar muita voltagem em um equipamento, o que é que vai acontecer? Vai dar merda. A partezinha interna dele lá, aquelas partezinhas que tem dele, tem muita mais energia, ele não aguenta. Aí pode, desde o fio queimar, dar curto-circuito, ou os equipamentos lá, aquelas partezinhas, depois eu vou abrir alguma coisa aqui pra vocês verem. Aqueles negocinho que tem um bocado de pininho dentro, queimar também. E aí se queimou, não passa mais circuito e aí acabou o equipamento. Você tem que trocar uma pecinha para que ele volte a trabalhar. Entenderam? A importância, né? O cuidado que você tem que ter com voltagem é essa. Galera, eu vou encerrar a aula por causa do intervalo de vocês, tá bom? Essa parte introdutória, né? Na aula que vem, aquela aula que a gente realmente vai com tudo pro assunto, tá bom, gente? Ok. Então, gente, peraí ainda que eu vou interromper a gravação.